que está como alerta é a energia da serpente. E aqui eu posso trazer duas leituras. A primeira leitura é que, à medida em que esses conteúdos do inconsciente venham à tona, e você localize padrões limitantes, crenças limitantes, você tem a oportunidade de sublimar, né, com a força da serpente que sobe, que ascensiona, você vai trabalhar com a cura, né, com o aspecto curador da serpente, modificando, transformando, transmutando padrões que não são mais contribuição para sua vida. Porém, eu posso trazer também para um lugar mais interpessoal. E aqui, essa semana pode estar trazendo pessoas, ou uma pessoa, uma situação em que informações suas sejam reveladas de modo traiçoeiro, né? Salve nossas forças! Estamos aqui em mais um conselho das cartas do baralho cigano para essa semana de lua nova em Virgem, de novo. E pós-eclipse, ainda na energia do equinócio de primavera, né? Então tivemos o eclipse no dia 21, o equinócio de primavera no dia 22 de setembro, e hoje, no dia 23, eu vou tirar as cartas de conselho para essa semana até o dia 28, domingo, porque no dia 29 teremos a lua crescente no signo de Capricórnio, e aí já será uma nova energia com uma nova jogada. Para quem não me conhece, eu sou Silmara Dias, estou cartomante do baralho cigano, terapeuta holística, consciencial, trabalho com diversas ferramentas de expansão de consciência e cura energética. E antes de avançar, eu peço que você já curta esse vídeo, ou faça algum comentário, fala do meu look. Olha como eu tô primaveril, eu botei uma flor na cabeça, tô bem assim, colorida, bocão vermelho. Tudo é intencional e condizente com esse período, né? Bom, falar da lua nova no signo de Virgem, de novo, relembrar dos assuntos de Virgem, né? Então nós temos nessa alunação, que deveria ser a alunação de Libra, e não vai ser agora, né? Agora vai ser a alunação de Virgem de novo. O fato é que teremos mais 28 dias para tratar dos assuntos de Virgem. E quais são os assuntos de Virgem? Virgem é signo de terra, é o signo que ocupa, né? Ocupa a casa 6, que é a casa da rotina, da saúde, do trabalho, daquilo que você faz no cotidiano. É a casa do serviço também, né? E falar dos assuntos de Virgem é falar de tudo isso, do seu fazer diário. E o seu fazer diário não é só o seu trabalho, mas aquilo que você trabalha por si. Então tem o seu cuidado, o seu autocuidado, né? A sua lapidação interna também é um trabalho, né? A sua postura, a sua mudança de postura, aquilo que você decide fazer, aquilo que você desiste de fazer, novas rotas, né? E os assuntos de Virgem, eles trazem a qualidade da organização, da otimização, tanto da otimização de espaços, quanto da otimização do seu tempo, quanto da otimização dos seus pensamentos, né? Higiene, organização, praticidade. Apesar de Virgem ter essa característica, né, da organização, do minimalismo, né, daquela coisa ali organizada, não significa que todo mundo vai trabalhar essa energia da mesma maneira, padronizada, né? Até porque organizado não significa clean, né, enquanto estética, né? Assim, existem diversas formas de organizar um mesmo ambiente, por exemplo. Tem pessoas que são visuais, tem pessoas que são funcionais, tem pessoas que têm diversas maneiras de operar dentro desse assunto, por exemplo, que é organização. Sobre estética, né? Então, por exemplo, você vê que a minha estética não é minimalista, mas assim, hoje eu coloquei em prática os aspectos de Virgem. Eu falei assim, eu vou me arrumar. E o que é me arrumar para mim? É fazer um penteado, uma coisa diferente, sair da rotina, apesar de Virgem ser da rotina, mas pra mim me arrumar é um evento, então eu vou buscar os detalhes, aí eu vou colocar um enfeite, eu vou colocar as minhas joias, né, as minhas bijuterias, as minhas coisas, e vou fazer isso com uma consciência desse agrupamento aqui, dessa composição, né? Então eu fiz um negócio, um look combinandinho assim, amarelo com a boca vermelha. Tô tentando trazer aqui a coisa virginiana para o meu look do dia, por exemplo. E que marca também o início dessa temporada, né? Que é primavera, que é o desabrochar das nossas flores. Quais são as flores que estão desabrochando aí pra gente? Então são essa vibração aqui, ó, de abundância, de alegria, de felicidade, de movimento, de calor, que eu tô intencionando para o meu momento de lua nova. E aí cabe a você pensar em quais são as intenções que você vai lançar nessa semana, né? O que você está planejando para essa alunação, né? Quais aspectos de Virgem você ainda tem que rever? Ainda tem que reanalisar, porque estamos tendo essa
oportunidade de trabalhar de novo as questões de Virgem. Só que agora a gente já passou pelo eclipse. Então muita coisa veio à tona. Com certeza você aí deve ter tido sonhos lúcidos. Provavelmente você tá passando por um reboliço na sua vida. Sabe aquele reboliço que, tipo assim, parece que tudo virou de cabeça para baixo? Tá tudo de perna pro ar? Você provavelmente está passando por alguma coisa assim. Se você não está passando por isso, é porque você já vinha se trabalhando, ó, há muito tempo. Muitas pessoas somatizaram viroses, doenças, dores. Eu estou um pouco inflamada, com a face inflamada, então a minha fala, a minha voz, ela tá meio, assim, né, prejudicada. E isso também é emocional, né? Processando questões emocionais aqui, porque é isso, né? É entender que o corpo, ele vai expressar, de alguma maneira, aquilo que a gente sente, né? Vai ter que sair de alguma forma. Mesmo que a gente fale, mesmo que a gente escreva, mesmo que a gente, né, troque, vá diluindo essa energia, em algum momento o corpo vai expressar. E aí sempre vem uma dorzinha, uma coisinha assim, né? Pra poder a gente não transformar essa dor, essas emoções em água parada, que aí se torna algo muito mais sério, muito mais grave. Então, o signo de Virgem, ele pede pra gente, mais uma vez, olhar nossos hábitos. E aí esses hábitos entram a alimentação, né? Como o que a gente escolhe para nutrir o nosso corpo, os nossos hábitos de sono, né? O quanto temos sido coerentes com o nosso horário de sono, né? Se estamos dando o tempo devido para o nosso corpo descansar, os nossos hábitos de exercício físico, né? Esse autocuidado, assim, diário, constante, isso vai ser tema desses próximos dias aí, dessa alunação. Então, reveja, porque aí é tempo que o corpo, se você não revisitar seus hábitos, o seu corpo vai se manifestar. Ele vai se expressar, ele vai dizer se tá bom ou se não tá. Você vai perceber os sintomas, né, daquilo que você vem cultivando, seus hábitos. Em termos de pensamento e de emoções, também, Virgem chama para essa organização, né? Para essa organização do pensamento, para essa organização dos sentimentos. E se você não fez esse trabalho na alunação de Virgem anterior, nessa a coisa vai ser um pouco mais ferrenha, porque aqui já é a prova dos 9. Aqui já é, tipo, virou o ciclo, sabe? Já teve um eclipse, tem outros aspectos astrológicos acontecendo. Se você viu o que está errado e decidiu não curar, não resolver, não mudar, né? Permanece o mesmo, eu não consigo mudar. Você vai arcar com as consequências dessa escolha, porque é uma escolha. A partir do momento que você toma consciência dos padrões que você tem, da origem dos seus padrões, e você sabe que existe um caminho ou diversos caminhos de enfrentamento desse padrão e mudança, né, para quebrar esse padrão e instalar novos hábitos, novas ações, novas rotinas. E se você escolhe permanecer naquilo, é uma escolha. E não é uma escolha inconsciente. Ah, mas eu não tenho força. Não, você não escolheu. É simples. Não vamos romantizar. E eu tô falando aqui do lugar de alguém que passa por isso, com a questão da obesidade, né? Essa oscilação de peso. São escolhas, né? Eu começo um processo e no meio do caminho eu escolho parar e me rendo aos antigos padrões. É uma escolha consciente. Ah, mas eu não tive força para manter. Isso é desculpa. É uma desculpa que eu dou para mim mesma. É uma desculpa descarada. Eu tô falando de mim, mas você pega aí pra você se pegou, não quer que se encaixe na sua vida. Qual desculpa descarada você tá dando pra você? Pense aí, porque a gente tem essa mania de dar desculpas descaradas. Ah, eu não consigo, eu sou louca, eu já tô viciada nisso aqui, tô viciada no pãozinho, no queijinho, no meu caso, né? Então não tem como emagrecer não, aqui é caso perdido. O bom de tudo isso é que estamos na vida. E estar na vida é sempre ter a chance de escolher fazer diferente a cada novo dia. Ontem eu ouvi uma frase muito bonita de uma jovem imperatriz, Lara Rosa, que faz parte da nossa jornada da imperatriz, que ela disse assim: minhas escolhas não são prisões. E fez assim, óbvio, gente. O que eu escolho fazer hoje? Ah, escolhi fazer um curso. Se no meio do caminho esse curso não tá mais me dando nenhum prazer, nenhuma perspectiva de futuro, não tá fazendo sentido, por que eu vou continuar? Perder tempo. Vou honrar quem? A quem eu tô sendo fiel por continuar numa trajetória que não faz sentido mais pra mim? Eu tenho que sair mesmo. Por exemplo, eu entrei num processo terapêutico, mas pra mim não deu, tá? Não tô dando conta de olhar pras minhas sombras, não tô dando conta de olhar pra tudo o que eu crio na minha vida, né? E já não tá dando mais. Então eu preciso terceirizar
essas coisas todas porque eu não dou conta disso mesmo, eu vou abandonar o meu processo terapêutico. São escolhas. São escolhas. E tá tudo bem, né? Lá na frente eu posso voltar para pegar o balde, né? Corro ali atrás do balde e pego ele, porque eu chutei. A minha dieta, tô na minha dieta, tô certinha, e de repente, em algum momento, alguma coisa dispara, um gatilho emocional, uma coisa, eu pá, meto o pé na jaca. Desse meter o pé na jaca, eu não consigo sair, porque ficou enfiado o pé lá na jaca. Não consegui sair da jaca, né? Isso é um exemplo, tá? E aí eu vou ficar lá e eu vou voltar a engordar tudo de novo, até que um dia eu escolha fazer diferente. Enquanto há vida, há esperança. Já diz minha mãe, enquanto há vida, há esperança, minha filha. Então você pode errar e continuar no erro cotidiano, no erro habitual, no erro velho amigo, no erro velhos padrões, até o dia que você escolha fazer diferente. E o erro não é uma perspectiva do outro, não é o outro que está dizendo, é você mesma, mesmo, que sente que aquilo que você faz não é edificante, que é contraproducente, que não te ajuda, que não te nutre, né? Então você, quando cansar de bater a cabeça na parede, você escolhe fazer diferente. Aí volta, corre atrás. E os caminhos sempre estarão abertos aí. Infinitas possibilidades. Alguns caminhos não se abrem mais, mas novos surgem. Infinitas possibilidades. Após um eclipse, esse no caso, né, que trabalhou questões kármicas, questões do passado, padrões repetitivos, ele veio mostrando tudo. Ele veio escancarando tudo mesmo, assim. E quem estiver atento, vai continuar recebendo informações essa semana toda. Eu tenho tido sonhos, assim, diversos. Todos eles muito coerentes, assim, muito, sabe? Que é o meu inconsciente conversando comigo. Então, o seu sonho é o seu inconsciente, seu subconsciente conversando com você. Também tem o inconsciente coletivo, né? Principalmente quando você está em processos coletivos, tal, a gente tem sonhos que abrangem todo. Mas é isso. Observe o que é que está na hora de definitivamente ser deixado para trás. O que é que não pode mais fazer parte dos seus hábitos? O que é que não pode mais fazer hábito das suas rotinas? O que é que não pode mais fazer parte do seu fazer no trabalho? Que postura que você precisa mudar no seu ambiente de trabalho? Ou na forma como você lida com clientes, caso você seja autônomo. Virgem, ele vai trazer isso. Ele vai fazer você olhar com uma lupa os detalhes das suas ações. Isso cansa. Porque é como se você estivesse o tempo todo se analisando. Mas não é nesse lugar. Não é no lugar do julgamento. É no lugar de observar o que precisa ser consertado. É sair do julgamento, é sair, tirar o... Sabe, sair do pedestal, de ficar achando que tá tudo certo. Ah, eu sou ótima, sou maravilhosa, eu sei de tudo, tá tudo resolvido aqui dentro. Reconhecer. Eu estou em crise. Ponto. E isso, só de você reconhecer, já é um grande avanço. Porque aí você pergunta, como posso sair dessa crise? Como posso organizar essa bagunça na minha vida? Seja no âmbito que for, tá tudo bagunçado. Como posso organizar essa bagunça? Né? Sai do julgamento, sai da culpa. Né? Não tem culpa. Não tem. Agora é olhar o que está feito, o que está aí, e organizar. Quando se recebe um diagnóstico, você fica se culpando? Sou culpada porque eu causei essa doença. Não, agora é solucionar, procurar remediar, procurar tratar, procurar resolver, escolher fazer isso. Tem gente que escolhe não, tem gente que escolhe abandonar o tratamento. E tudo bem. Isso é uma escolha, gente. Aprender a respeitar os caminhos de cada um, principalmente se tratando de adultos. Né? Quando é criança, não. A gente força, mas adulto. Então você, em posse da sua maturidade, né? Se aproprie da sua maturidade enquanto adulto, observe o que é que tem que ser resolvido aí. O que é que tem que ser modificado. Quais escolhas, novas escolhas, você precisa fazer nessa semana de lua nova em Virgem. Nessa lunação virginiana. Segunda lunação virginiana. Por que será, né, que os astros fizeram esse truque de colocar 2 lunações de Virgem seguidas? Estão realinhando órbitas aí, sei lá. E vamos ficar atentas e atentos ao que de fato é importante. É o aqui e agora. É o hábito. O que é que você costuma consumir quando tá aqui, ó, nessa telinha? Agora você tá assistindo esse conteúdo aqui que tá te fazendo refletir sobre a sua vida. Mas e nas outras horas? O que é que entra na sua cabeça? Isso é alimento também. É programação mental. O que é que você costuma ouvir? As músicas que você costuma ouvir te colocam numa vibração boa? Te colocam na alegria, na esperança, no otimismo, na sua melhor versão? Tudo, né? Tudo o que você costuma fazer molda
quem você é agora, como você se apresenta, se manifesta na vida e o que você manifesta também. Tá tudo interligado, gente. São frequências. Se você se alimenta de uma frequência de medo, de baixa vibração, caos, terror, guerra, pererê, parará, você vai ficar presa nessa realidade. Vai atrair para você situações nessa frequência para confirmar toda essa programação mental, porque as realidades são criadas através da projeção mental. O que está na sua mente a gente vai botar para fora de alguma forma. Lógico que a gente não cria sozinha a nossa realidade, somos co-criadores. Então a gente vai atraindo pessoas, situações que vibram ali dentro daquela narrativa que a gente está criando na nossa mente. E não é só criar com a mente, é porque quando a gente cria o tempo todo ali aquela programação, a gente começa a sentir. E é o sentir que vai fazer o processo de manifestação, né? É o eletromagnetismo, né? E é o coração que faz a magnetização. É o sentir, é o pulsar do coração, é o pulsar. O que é que está pulsando dentro de você diariamente? Limpa, purifica, equilibra, harmoniza o seu coração. Eu sou ativar e comandar a purificação do que pulsa no meu coração. Isso também é limpeza de virgem. É observar nos mínimos detalhes, nas mínimas interações. Eu vou na academia interagir com tal pessoa. Como é que eu me sinto? O que é que eu estou nutrindo nessa interação? Eu passei pelo meu vizinho e senti tal coisa. O que é que eu senti com isso? Buscar a neutralidade. Né? Sou vizinha de um bar aqui. O tempo inteiro eu estou me trabalhando para purificar a irritação. E assim tem sido há 10 anos. Há 10 anos convivendo com essa escola que é conviver com a diferença. Tanto que já venci de demônios que criei na minha mente por conta dessa interação aí. Então, observe no seu dia a dia. Eu tô falando do bar e da minha relação com o bar, porque é o meu dia a dia. Eu moro aqui e eu convivo com os ruídos, com as falas, com a realidade com a qual eu não me identifico. Né? Então, é um grande aprendizado para mim conviver com a diferença nesse lugar tão próximo da minha moradia. Você, na sua experiência de vida, na sua realidade, faça o exercício de verificar o que é que precisa ser organizado e limpo dentro da sua mente, do seu coração e da sua ação, da sua atitude dentro do seu ambiente. E aí, começa pelo quarto, pela sala, pela casa toda, depois vai para o entorno. E aí a espiral vai abrangindo lugar de trabalho e outros locais de convivência. Quem é você em cada lugar? Né? Qual a qualidade do que você coloca para os lugares? Como você se coloca nas situações, nas interações? Né? Isso não quer dizer que você tem que ser autossuficiente no sentido de não precisar de ninguém. Todos precisamos de todos. Né? Somos seres sociais. A questão é o quanto você consegue equilibrar a balança, né? Nessas interações cotidianas. Existe equilíbrio, existe limpeza, existe verdade, honestidade nas suas relações? Você tem sido honesta com as suas relações, com as suas contrapartes? E a honestidade, muitas vezes, é dar limite mesmo. É dizer, eu não tenho condição de fazer isso aí que você quer. Meu amor, sinto muito, mas eu não tenho condição de te ouvir agora. O não faz parte da organização mental e emocional da gente. É o limite que a gente dá. Até onde vai o poder do outro sobre nós. É a sua função definir os limites. E as pessoas que não respeitam os seus limites, elas têm que ser realocadas na sua dinâmica social. Né? Respeitar limites é princípio, é primordial. Né? Entendendo todas as circunstâncias envolvendo os limites. Né? Essa alunação de virgem traz pra gente uma oportunidade de encarar no espelho da alma, se olhar no espelho e dizer, e aí, minha irmã,
Você tá fazendo o que tem que fazer? O que já sabe que tem que fazer? Tá cuidando direitinho da cabeça, do coração, das ações? Tá fazendo aquilo que você disse que ia fazer? Tá pensando a longo prazo ou tá sendo imediatista? Tá assumindo sua responsabilidade ou tá terceirizando, culpabilizando os outros? A alunação de Virgem, ela vem mostrar os detalhes, as minúcias das falas, das ações. E ela vai cobrar. Ela vai cobrar. A consciência vai cobrar. Então esteja atento, porque é tempo de despertar para todos nós, né? Tudo que eu tô falando para você aqui serve para mim. E esse despertar não necessariamente tem que ser com dor. Se a gente souber andar no caminho do meio. Equilíbrio. Equilíbrio. Se você tem vários âmbitos na sua vida para você cuidar e você só foca em uma coisa, você não está equilibrando. Se você já sabe que é você a pessoa responsável por gerenciar seus pensamentos, sentimentos, emoções, você já aprendeu, você teve uma estrutura e você não praticou nada, não praticou. Saber só na teoria e não praticar não quer dizer nada. Se você não colocou em prática, de nada vale o que você sabe. A alunação de Virgem é colocar suas teorias na prática. Tudo o que você diz que sabe, faça. Senão, o seu conhecimento vale zero. Eu sou pós-graduada em dança-terapia. Enquanto eu não colocar a minha técnica numa sala de aula, numa oficina, numa vivência, de nada vale eu ter feito esse curso. De nada vale eu ter lido tudo que li. Porque só conhecimento não é prática. Eu não trazendo um exemplo pessoal, mas você sabe do que você pode atribuir aí essa reflexão. Sem mais aperto de mente, viu? Porque até hoje eu tô cansada. Vamos pedir aqui as cartas, certo? Peço que você compartilhe, divulgue esse trabalho, se fizer sentido pra você. Lembrando que essa é uma leitura coletiva pra semana. O que não ressoar com você no seu momento atual, libera. Nem tudo vai fazer sentido mesmo, tá? Se você quiser uma consulta na sua energia, com seu nome, data de nascimento, numa chamada de vídeo comigo, entre em contato, certo? Pelo WhatsApp, o link tá na bio, pra gente poder agendar a sua sessão. Eu não trabalho com sessão de emergência, eu trabalho com agendamento, sem agonia na minha vida, porque eu tenho outras coisas pra fazer também, né? Então, venha na manhã, venha na paz de Deus, a gente vai olhar a sua questão, você vai falar, você vai desabafar, as cartas vão te dizer o que você pode fazer, o que você não pode, mas tudo tem que ser organizado, né? Tudo tem um respeito, uma ordem. Isso também fala sobre Virgem, né? Honrar o horário, o tempo do outro. Isso é importante, né? Eu tô aqui pra servir, sim. Mas eu tenho uma organização na minha vida. Eu não sou banda-vulga. Eu tenho horário de atendimento, tudo direitinho. Feche os olhinhos, respire fundo. Pense na sua vida agora. Pense nesse início de semana, como foi o final de semana, o domingo. O que é que você sentiu no domingo? Como estão seus sonhos? Quais são seus planos para esses próximos dias? Uma carta que virou a carta da torre. Estratégia, conexão com a espiritualidade. Eu peço aqui a minha egrégora cigana permissão para jogar as cartas, com o conselho das cartas para a segunda, para essa semana de lua nova em Virgem. Com todas essas energias em fluxos, envolvendo a primavera, envolvendo o eclipse solar. Para que traga uma mensagem que seja contribuição para todas as pessoas que acompanham esse trabalho. Tema, fluência, alerta, o desenvolvimento e a conclusão. O tema, os livros. A fluência, o jardim. O alerta, a serpente. Desenvolvimento, os ratos. A conclusão, a montanha. Vixe, peraí, viu? Dessa vez eu vou ter que usar o pêndulo. Semana em que a energia central envolve conhecimento, informação.
Pode ser que nessa semana coisas venham à tona e essa energia já vem acompanhando a gente de outras leituras. Essa semana o tema central é esse. Então pode ser que algo venha à tona. Pode ser algo do seu inconsciente, você tomando consciência de coisas, né, que talvez durante o eclipse você não tenha se dado conta, mas agora vai chegar com mais clareza. Você pode também estar focada em assuntos de estudo, de trabalho, de projetos, documentos, enfim, segredos revelados. É uma semana em que essa energia do conhecimento da informação está no centro. O que está fluindo é o jardim que fala tanto das conexões, das boas conexões sociais e de se refazer em meio à natureza, né? Então procurar espaço no seu tempo, na sua semana, na sua rotina, para se reenergizar. Seja num parque, seja num jardim, seja numa praia, num lugar que te alimente energeticamente. O que está como alerta é a energia da serpente. E aqui eu posso trazer duas leituras. A primeira leitura é que, à medida em que esses conteúdos do inconsciente venham à tona, e você localize padrões limitantes, crenças limitantes, você tem a oportunidade de sublimar, né, com a força da serpente que sobe, que ascensiona, você vai trabalhar com a cura, né, com o aspecto curador da serpente, modificando, transformando, transmutando padrões que não são mais contribuição para a sua vida. Porém, eu posso trazer também para um lugar mais interpessoal. E aqui, essa semana pode estar trazendo pessoas, ou uma situação em que informações suas sejam reveladas de modo traiçoeiro, né? Se prepare, né? Se prepare porque essa energia, ela existe, a energia da traição, do golpe, do bote, do veneno. Então pode ter gente venenosa mesmo, venenando, né, a sua imagem, venenando você, se articulando para te dar um golpe, para contar mentiras sobre você, para pintar a sua imagem de modo negativo. Então, esteja atenta, esteja atento, se preserve, chame suas forças porque você não anda só. E saiba que o ser humano planta o que pode plantar e também vai colher aquilo que plantou, né? O desenvolvimento para essa semana veio com a energia dos ratos. Pode ser uma semana muito desgastante para muitos de nós, mas aí a gente tem que focar nisso aqui, ó. Buscar refazimento na natureza, buscar se reenergizar. Ah, eu não posso estar na natureza. Esteja com pessoas positivas, pessoas que te fazem rir, pessoas alegres. Esteja com boas sintonias nesse momento. Por quê? Porque é uma semana de densidade energética, né? Apesar de ser primavera, apesar de tudo isso, mas os conteúdos que foram revelados depois do eclipse, eles vão ficar reverberando e remexendo tudo isso aí. Pode causar ansiedade, pode causar picos depressivos e outras coisinhas, né? Então, desgastes emocionais, né? Por conta dessas situações aí, né? Conhecimentos vindo à tona, conteúdos, informações, verdades venenosas vindo à tona, né? Então, a sensação de traição pode vir à tona também. Então, esteja atenta e preparada para transmutar isso aí, tá? Essa energia. O fechamento dessa semana, né? A conclusão, vem com a montanha. A montanha é uma carta de dificuldade, é uma carta de um desafio grande. Então, é como se nessa semana, essa energia envolvendo essa revelação de informações, essas interações energéticas que drenam a sua energia, essas interações sociais que drenam a sua energia, pode ter a sensação de que você está subindo uma montanha, que é algo assim que vai demorar 5 horas para você chegar no topo, que você vai levar 10 horas para chegar no topo dessa montanha andando sem parar. Então é um desgaste, um cansaço e a sensação de que não vai valer a pena. Só que essa é uma carta que também evoca a justiça. E a justiça será feita, né? À medida em que você trabalha, age corretamente dentro do seu caráter. Essa energia ela vai ser transmutada e lá em cima você vai ter o regozijo de respirar e ver a paisagem daquilo que você enfrentou, daquela subida que você enfrentou. Então, fazendo um resumo, é uma semana em que informações virão à tona, certo? Pode ser informações que tragam a necessidade de cura, porque elas podem parecer como golpes de traição, podem ser informações vazadas de modo venenoso, de modo traiçoeiro. Então se preserve, né? Busque se alinhar. É uma semana em que vai se desenvolver de modo muito rápido o processo de desgaste energético. Então, novamente, se preserve, né? Essas interações, essas coisas que vão vir à tona, podem te desgastar demais.
Então, busque auxílio da natureza, busque estar em contato com pessoas que te nutrem, que te fazem rir, que te fazem bem, né? E deixe que o processo por si só, o tempo também, né? É uma carta de tempo longo, então deixe que o tempo vai dar as respostas devidas, porque nessa semana talvez não tenha solução para isso, mas o tempo mais prolongado dirá a você o lugar de cada coisa, né? Então confie que a longo prazo essa situação aí vai se resolver. Tenha fé em Deus. Busque se refazer energeticamente, cuidar do seu corpo, da sua mente, das suas emoções e estar com pessoas que te alimentam energeticamente, que te nutrem, né? Não para que você seja uma vampira, mas para que você, nesse momento necessário, possa também receber, né? E aí, um parênteses, quando a gente está nesse estado aqui desgastado, é muito fácil se nos tornarmos um buraco sem fundo. E que a gente vai passar 2 horas falando e não vai haver a sensação de que não foi escutado. Vai haver a sensação de que não foi escutado. Então, observe também o equilíbrio das trocas, né? Você vai ter a oportunidade de pedir ajuda, mas não é para exaurir as pessoas que vão te ajudar. O caminho do meio. Você vai receber e depois você vai interiorizar aquilo que você está passando, a sua situação, a sua questão, aquilo que está vindo à tona. É o momento de internalizar. Lua nova é o momento de se preparar, de se organizar e de estratégias. Não é momento de estar trocando muito e botando muito para fora. É momento de trazer para dentro. Equilíbrio, tá? Essa é a mensagem dessa semana. Eu fiquei um pouco assim, meio, poxa, primavera. Mas é isso, né? Desabrochar nem sempre é fácil, né? Para uma rosa desabrochar, ela deve ter passado por muitos esforços até chegar ali àquele ponto. E o desabrochar, ele também traz os espinhos. Então nós, nessa primavera, vamos colher as rosas com tudo o que as compõe, né? Com os espinhos, vamos ter que lidar com os espinhos, tratar, para poder se regozijar com a beleza das rosas. É um exemplo que eu estou trazendo, mas serve para as situações que a gente passa, né? Todas as flores têm espinhos e as situações boas também trazem lições que às vezes são dolorosas. Então, fica aí na reflexão. E sempre se pergunte, como posso resolver isso? Se não puder, solta. E aí pergunta, universo, como pode melhorar? E aí fica na pergunta, deixa que o universo tome conta, já que você não pode resolver a situação no momento. Certo? Firmeza, centre-se em você, foque em você. O centro da sua vida é você, se cuide, se preserve. E faça o que tem que ser feito da forma correta, com equilíbrio. Linda semana para nós, linda primavera para todos nós. Axé, até logo.